E nós queremos um destino, nós queremos uma direção, para que realmente nós possamos vencer. Porque quando Deus Ele nos chama para viver o extraordinário, como eu estou dizendo. Veja, todas as pessoas que se tornaram heróis da Bíblia foram homens e mulheres que não tinham nenhuma probabilidade de vencer, porque Deus, Ele adora promover os improváveis. Deus, Ele ama reduzir os soberbos e enaltecer os simples, os humildes. É de Deus. Tanto que a palavra diz que Deus rejeita os soberbos, porém dá graça aos humildes. Os humildes, eles herdarão a terra. Bem-aventurado os humildes de coração, porque eles herdam a terra. Sempre foi assim, toda a história da humanidade sempre foi assim. Então Deus, Ele adora promover os improváveis, os humildes, aqueles que nasceram em um lugar simples, humilde, sem origem, né? Não vieram de uma linhagem nobre. É esses que Deus ama promover. Por quê? Porque quando Ele promove, as pessoas olham e dizem assim: olha, verdadeiramente foi Deus que te promoveu, foi Deus que te levantou, Deus que fez um milagre na sua vida. Então, quanto menor você é, mais probabilidade você tem de crescer. Principalmente quando você foca em Deus. É como eu digo, você olha para os montes, você não vê o socorro, e Deus às vezes até permite que isso aconteça, para que você aprenda a não confiar no braço de homem nenhum, na força de ninguém. Muitas pessoas hoje ficam se apoiando em político, em amigo, em parente, em irmão, se gabando porque não conheço fulano, Bertano, ciclano. No momento da crise, da adversidade, da dificuldade, eles vão te deixar. Maldito o homem que confia no homem. Ah, o meu amigo, meu parente, o meu irmão, eu ainda não rompi, não venci, não cresci, porque fulano, ou ciclano, ou Bertano não me ajuda. Você não precisa da ajuda de homem nenhum, você só precisa da ajuda de Deus. Principalmente quando tudo está contra você, você só precisa de Deus. Então Deus, Ele nos deu um direcionamento. Ele nos mostrou assim em flashes a história de Moisés. A palavra, ela se renova. Por mais que você ache que você sabe, ela ainda tem muito a nos ensinar. E lá no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 18, é algo que ficou gravado no meu coração e me incomodou. E eu tenho certeza que vai incomodar você também, que está precisando ouvir a voz de Deus. Veja, presta muita atenção. Senhor Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra nos faz romper. A Tua palavra nos leva para novas estações, outros níveis. A Tua palavra nos dá a direção. A Tua palavra tira os medos, as perturbações, ilumina os nossos caminhos. E Satanás, ele faz de tudo para que a Tua palavra não entre no nosso coração. Veja, não se engane, o mundo espiritual está em guerra agora. Existe uma batalha nos lugares áridos, nos lugares celestiais, conflitos, guerras, para que você não ouça a palavra, não receba a palavra. Então Satanás, ele faz de tudo para tirar a nossa atenção, para desviar a nossa fé, colocar em incredulidade, porque ele sabe que as palavras de Jesus são espírito e vida. E uma vez essa palavra entrando dentro de você, ela vai quebrar as cadeias, as trancas, as correntes, os grilhões, aquilo que trava, que barra, que impede você de caminhar, porque você não precisa ter força. A única coisa que você precisa é de uma palavra. A palavra é poderosa para mudar a nossa vida. Eu não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho uma palavra. E embaixo dessa palavra, dessa promessa, eu quero caminhar em nome de Jesus. E que todos digam assim seja. Então, mais uma vez, porque durante esse ano eu acho que nós falamos muito de Moisés, nós falamos muito de Davi, nós falamos muito de José, porque foram personagens que levaram anos para romper, para serem abençoados. Mas é como a palavra diz, o final da Bíblia é sempre você terminar vitorioso.
Você pode ler toda a Bíblia. Quando você chegar no último capítulo, você vai ver que ele venceu para vencer. Não tem, se você obedece, você vence. É como a gente diz, não existe crente derrotado, existe crente que desiste, fica na metade do caminho. Se você persevera, Deus ele te liberta, Deus ele te livra do mal, Deus ele abre portas até onde não existe parede, porque Deus é Deus. Então, mais uma vez eu quero falar para você daquele personagem chamado Moisés, que você sabe que nasceu em um tempo difícil, onde os hebreus estavam se multiplicando muito no Egito, e Faraó manda perseguir e matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Veja, todas as vezes que Satanás se levanta contra você e tenta te destruir, é porque ele sabe quem você vai ser. Ele sabe que existe algo dentro de você que ele não consegue tirar. Então ele tenta te matar. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus. Satanás tenta nos perseguir enquanto nós somos criança, imaturos. Satanás tenta nos perseguir quando a gente ainda não está firme com Deus. A gente está começando, a gente se batizou agora, a gente começou a frequentar a igreja agora. Então Satanás olha e fala assim, não, eu tenho que destruir ele agora, porque se ele cresce na presença desse Deus, ele vai vencer. Então Satanás ele sabia quem Moisés ia ser, um líder nato, um líder que ia conduzir uma multidão, ia tirar uma multidão das garras de Faraó. Já fazia 430 anos que aquele povo vivia escravizado. Eu não sei quantos anos faz que a sua linhagem, a sua descendência, os seus avós, os seus pais são escravizados de alguma doença, câncer, tumor, separação, mortes assim, em acidentes trágicos. Eu não sei o que acontece, mas eu quero te dizer que chegou a hora de você, através de você, libertar toda a sua casa, toda a sua família. Porque quando Deus escolhe, é como eu estou dizendo, Ele escolhe os improváveis. Ele vai e Ele escolhe Moisés. E Satanás olhando e vendo o potencial em Moisés, já sabendo os planos de Deus na vida de Moisés, ele tenta matar. Faraó persegue, manda matar as crianças abaixo de 2 anos. A sua mãe não joga o filho no Nilo, porque todas as mães estavam jogando, estavam entregando nas mãos dos soldados. Pega, constrói um pequeno barco, um cesto, coloca betume e coloca o menino dentro da água. A água acaba levando Moisés e deixando ele perto da filha de Faraó. A filha de Faraó se apaixona por ele, mesmo ouvindo os gritos daquela criança. Os gritos daquela criança se tornou sinfonia no ouvido dela, e ela se apaixona pela criança à primeira vista e cuida de Moisés durante 40 anos. Foi 40 anos que Moisés viveu como príncipe do Egito, tendo do bom e do melhor, amas, serviçais, sauna, comia os melhores frutos, tinha melancia, tinha nabo, quiabo, verduras, legumes, alho poró, filho da filha de Faraó. Até que houve aquele episódio que você sabe que ele matou um soldado egípcio e ele teve que fugir para o deserto. O rapaz, ele dormiu rico e acordou pobre. Como pode? Dormiu bem e acordou no deserto. Isso significa que a nossa vida, ela é instável, ela oscila. Hora ela está lá em cima, hora ela está lá embaixo. Mas não importa. Quando você tem Deus, a sua vida pode estar lá em cima, pode estar lá embaixo. Deus ele vai estar com você. Deus ele vai estar te iluminando, Ele vai estar te guardando, Ele vai estar te protegendo. E Moisés ele foge para o Egito, do Egito foge para o deserto. Ele fica lá durante 40 anos. Veja como eu estou dizendo. Imagina uma pessoa que num dia tinha tudo, dormiu rico e acordou pobre, acordou no deserto, acordou sem mordomia, dormia no palácio em plumas, travesseiro de pena de pavão, e acorda dormindo com a cabeça em uma pedra. Veja, nem tudo que acontece conosco é castigo de Deus. Deus estava castigando Moisés? Não, Deus estava treinando Moisés.
estava preparando Moisés, porque ninguém é preparado aonde há comodismo, procrastinando, na zona de conforto. Ninguém. Veja, você não aprende nada com beijinho, com abraços. Beijo, abraço não ensina nada. O que te ensina, sabe o que é? São as lutas, são as guerras. O que ensina o homem é quando ele cai, quando ele quebra a cara. De repente você é aquela pessoa que tem uma escada na sua casa. Você está cansado de subir, descer, e sobe, e desce, e está faltando um corrimão. Você nunca coloca aquele corrimão, mas o dia que você cai, o dia que você quebra a cara, um dia que um filho seu cai, você vai e coloca um corrimão naquela escada. Então às vezes a gente só aprende caindo, a gente só aprende apanhando, a gente só aprende quando a gente perde, é jogado lá no deserto. Beijinho, abraço, carinho, não ensina ninguém. Então às vezes Deus, para nos ensinar realmente, Ele nos leva para o deserto, mas Ele não nos abandona. Porque Moisés lá no deserto, quando ele tinha 80 anos, ele vai e ajunta o rebanho do seu sogro Jetro e vai levar o rebanho para pastar. Mas só que naquele dia ele pegou outro caminho. Ele falou: não, eu não vou para o Oriente, eu vou para o Ocidente. Vou ver se tem pastagem para esse gado, para essas ovelhas lá no Ocidente. Ele foi, e ele sobe o monte, e está lá no monte. De repente, não mais que de repente, ele olha e ele vê uma sarça pegando fogo, um mato, um capim, sabe? Esses capim que tem aqui, esses matos que tem aqui, que pega fogo assim, sem mais, sem menos. Assim é a sarça. Agora um detalhe interessante é que Moisés, ele não ficava murmurando, ele não ficava reclamando. Você não vê na Bíblia a história de Moisés lembrando do seu passado, se lamentando, dizendo: não, eu era príncipe. Sabe, aquelas pessoas que ficam contando história. Não, eu já tive tudo. Você teve. Não, já tive carro bom, já tive casa, já tive muito dinheiro. Já tive muitas mulheres de todas as cores. Hoje está doente, está morrendo. Moisés não ficava contando aquilo que ele teve, porque quando você fica contando aquilo que você teve, aquilo que você fez, aonde você foi, você está mostrando com isso que você não crê para onde Deus ele pode te levar. Sabe, não viva do passado. Nós estamos entrando em um novo ciclo. Os ganhos, a palavra diz que tudo se faz novo. Enquanto você ficar preso, pensando, imaginando aquilo que você teve, você nunca vai romper, nunca vai olhar para frente, nunca vai acreditar que Deus ele pode fazer melhor. Aquilo que você teve já passou, já ficou para trás. Agora Deus ele quer fazer melhor. Não olha de onde você veio, não olha. O seu passado não importa para Deus. Olha aonde você quer chegar. Nem aonde você está importa aonde você quer chegar com Deus. Bispo, eu quero chegar além. Então você vai chegar, porque Deus ele tem propósitos, Ele tem planos na sua vida. Então Moisés ele nunca reclamou, nunca murmurou. Ele só confiou. Ele não sabia o que ia acontecer, não conhecia o seu futuro, ainda não tinha sido revelado para ele. Mas naquele dia, mano, ele com as ovelhas do seu sogro, ele olha para aquela sarça e a sarça não se consome. E ele vira, continua tomando conta do rebanho. Aí daqui a pouco ele olha, a sarça ainda está lá queimando. Aí ele vira, ele olha a sarça lá queimando. Meu, se passou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, se passou 1 hora e a sarça lá queimando. Sabe o que significa isso? A sarça queimar significa a presença de Deus. Quando a presença de Deus está na sua vida, o problema até tenta queimar, mas ele não te consome. Você está me entendendo? Por que aquela sarça queimava e não se consumia? Porque a presença de Deus estava ali. Então a sarça queimava, mas ela não se consumia, ela não se desgastava, ela não acabava. E assim acontece com todas as pessoas que a presença de Deus está na vida dela. O fogo vem, queima
queima, mas não consome, não destrói. A doença vem, mas não te destrói. A miséria vem, mas não te destrói. A pobreza vem, mas não te destrói. O caos chega, mas não te destrói. Pode queimar, pode doer, pode arder, mas se a presença de Deus estiver na sua vida, não vai te destruir. Prova clara de que Deus está com você é você olhar para a sua vida e ver que você tem atravessado problemas, dificuldades, mas até agora você está permanecendo em pé. Você só está de pé porque Deus está com você. Deus está cuidando de você. Era para morrer, mas não morreu. Era para perder, mas não perdeu. Era para se desgastar, mas não se desgastou. Era para ser destruído, mas ainda não foi destruído e nem vai ser. Satanás, ele pode tentar, mas ele não vai conseguir, porque a presença de Deus está na sua vida. Declare comigo: a presença de Deus está na minha vida. A presença de Deus está na minha vida. E Moisés, ele fica impactado com aquele fato que estava acontecendo, algo fora do comum. Ninguém entendia, mas quando ele se aproximou daquela sarça, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. E quando eu digo para você que Deus, ele usa os improváveis, é porque quando Deus, ele fala para Moisés: Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito, das mãos de Faraó. A primeira coisa que Moisés fala é: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem. Senhor, eu não sei nem falar. Mas Deus olha para ele e fala assim: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Não fui eu. Quem fez o mudo, o surdo, o que vê, o que não vê? Não sou eu. Então eu não preciso que você saiba. Você não precisa saber solucionar os seus problemas. Deus não chamou você para solucionar os seus problemas. Deus chamou você somente para acreditar. Deus não chama capacitados, Deus não chama eruditos, Deus não chama pessoas fortes. Deus chama pessoas que creem, que confiam, que caminham embaixo de uma obediência. E Deus chamou Moisés, e Moisés, ele disse: então, tudo bem, eis-me aqui. Ele vai, conversa com Ramsés, tira o povo do Egito. E a palavra faz questão de dizer que o povo saiu do Egito com mãos fortes, porque existem determinadas coisas que você só conquista através da mão forte do Senhor. O povo sai através de sinais, prodígios, maravilhas, milagres acontecem. O mar vermelho abre e o povo vai para o deserto. Passa pelo deserto antes de ir para a terra que manava leite e mel. Gente, pega essa chave, não se distrai, em nome de Jesus. Essa palavra vai mudar o seu destino, vai te dar um rumo, vai te dar uma direção. Eu não sei com quem o Espírito Santo está falando nessa noite, mas eu tenho certeza que aquela pessoa que estiver ouvindo, estiver deixando entrar no coração, ela vai romper em nome de Jesus, porque essa palavra é tudo que você precisa para mudar a sua vida. Então Moisés leva o povo lá para o deserto e diz para o povo: olha, Deus já nos tirou de lá com mãos fortes, com mãos poderosas. Agora que nós já sabemos o rumo, o destino, a direção que nós temos que ir, nós vamos buscar as instruções de Deus. Vamos saber o que Deus quer para a nossa vida, né? Aí ele vai e sobe no monte. Aí chega lá: Senhor, olha, eis-me aqui, eu vim saber o que o Senhor quer, né? Dá uma palavra aí, Deus. Gente, enquanto Moisés, ele subiu no monte, o povo que ficou lá embaixo se corrompeu. Em dias, você vê que em dias uma pessoa pode se corromper. Por exemplo, nesse dia de Natal, até virada de ano, o que de crente se corrompe não está escrito. O que de crente parte para a cachaça, para o tóxico, para o adultério, para a prostituição, começa a fazer um monte de coisas erradas, é algo assim impressionante. É questão de dias. Existem pessoas que só de não vir alguns dias na igreja, o diabo já entra. Aí depois ela não entende. Ora, como Deus vai mudar a sua vida se você não deixa Deus controlar você? Para Deus mudar a sua vida, Ele tem que te controlar. Ele não consegue te controlar. Ele não consegue controlar você. Você não controla a boca, não controla a mão, não controla as palavras, não consegue fugir da roda dos escarnecedores, do conselho dos ímpios.
não consegue ficar sem se deter no caminho dos pecadores. Em alguns dias, existem pessoas que, como eu estou dizendo, alguns dias que elas ficam sem vir na igreja, já é o suficiente para se corromper. Alguns dias que Moisés deixou aquele povo, subiu lá no monte para falar com Deus, para trazer a palavra de Deus para eles. O povo se corrompe, vai e constrói um ídolo e começa a adorar aquilo que Deus deu, ao invés das pessoas se tornarem gratas e dizer: pô, foi Deus que deu, né, meu? Opa, vamos honrar a Deus. Não, porque o ouro e a prata que o povo tinha conseguido tirar lá do Egito, foi Deus que deu, pelos 430 anos que eles passaram lá trabalhando. Aí a bênção que Deus deu, eles usam a bênção que Deus deu para se corromperem. E muitos são assim. Será que você não está usando a bênção que Deus te deu para você se corromper? O namorado que Deus te deu para você se corromper e idolatrá-lo, sair da presença dele? Será que você não está usando o salário que Deus te deu, o carro que Deus te deu, o sítio, a fazenda, a bênção que Ele te deu, para você se afastar dele? Tolo. Porque Deus, Ele tem muito mais. É como eu disse, existem pessoas que se afastam de Deus por tão pouco, ainda nem chegaram no destino, ainda nem chegaram onde Deus quer levar, não, mas já estão papuçados de Deus, já não quer Deus, já está bom para eles, e acabam se afastando, acabam largando Deus e perdendo o mais excelente que Ele tem para dar. Aí Moisés desce. Aí quando Moisés desce, ele vê aquela situação, o povo dançando, o povo farreando. Gente, você precisa ver que você não estava lá. O povo fazendo quadradinho, descendo até o chão assim, a dancinha da garrafa. Estou falando, você acha que essa dancinha da garrafa aí é nova? É nada, gente. Não existe nada novo embaixo do sol. Quando Moisés vê o povo, sabe, naquela pegada, ele vai e quebra as tábuas, joga no chão, espatifa tudo, briga com o povo, dá aquela lição de moral. O povo fica constrangido, né? Envergonhado. Aí alguns disseram: Moisés, a gente achou que você nem ia voltar mais. Ele disse: não, eu ia voltar. E a pessoa achando que Deus não vai abençoar, é a pessoa achando que Deus não vai fazer, é a pessoa achando que Deus esqueceu dela. Então quando a pessoa acha que Deus esqueceu, quando a pessoa acha que Deus abandonou, que Deus não se lembra mais, quando a pessoa começa a achar que a bênção não vai mais chegar, ela mete o pé e quer começar a fazer um monte de coisa errada. Mas espera no Senhor, mesmo se demorar, espera, porque vai chegar. É como a palavra diz: se demorar, espera. Pode até tardar, mas vai chegar. A bênção vai chegar, o milagre vai chegar, a mudança vai chegar. Aí Moisés, ele entristecido, sobe para o monte novamente, e ele vai falar com Deus. Mas só que dessa vez ele sobe para o monte, mas ele não vai para o monte atrás de milagres, de bênção, de livramento, porque a coisa estava boa para ele, e o povo estava lá embaixo já em paz. Moisés também não subiu para lá para implorar, suplicar dádivas de Deus para aquele povo. Não, Moisés sobe lá, e lá no versículo 18, Êxodo 33, 18, diz assim: veja, agora que começa a palavra, agora que o Espírito Santo vai começar a falar no seu coração, assim como ele falou no meu coração. Aí disse Moisés a quem? Ao Senhor. Ele já estava lá no alto do monte. Então disse Moisés ao Senhor: peço-te que me mostre a tua glória. Veja, Moisés já tinha visto de tudo. Moisés já tinha visto o mar vermelho se abrir. Moisés já tinha visto as pragas, as pestes. Moisés já tinha visto o maná cair do céu, a água sair da rocha. Mas só que dessa vez ele sobe lá com outro propósito. O propósito de Moisés era querer ver o quê? A glória de Deus. Peço-te que me mostre a tua glória. Porque existem pessoas que só querem ver milagres. E Deus respondeu e disse: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor
terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, compaixão de quem eu tiver compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei na fenda da rocha a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá a minha mão. Ou verá o quê? Eu tirarei a minha mão e você me verá de costa, mas a minha face ninguém poderá ver. Ninguém vai ver, ninguém. Moisés, ninguém vai ver minha face. Porque quando Jesus, ou melhor, porque quando Moisés chega lá no monte, Moisés ele começa a conversar com Deus. Aqui houve um diálogo, não foi um monólogo, houve um diálogo. Moisés ele tinha liberdade de falar com Deus. Até então Moisés ele só tinha visto os feitos, as maravilhas, a glória de Deus. Ele nunca tinha visto a face de Deus. Veja, existem pessoas que já viram tantas coisas boas de Deus, mas nunca desejaram, nunca almejaram ver a face de Deus, sentir a presença, ser batizado com o Espírito Santo. E naquele dia Moisés ele não queria saber de nada. Moisés só queria ver a face de Deus. E ele dizia: me mostra a tua face. E Deus dizia para ele: não, Moisés, você não pode ver a minha face, porque homem nenhum viu a minha face e viveu. Você não pode ver a minha face. Mas se você volta um pouquinho antes, você vai ver Deus falando para Moisés o seguinte também, lá no versículo 3, Êxodo 30 ainda, versículo 3, ele diz assim: olha, ninguém pode ver a minha face e viver. Então faz o seguinte, Moisés: pega esse povo e leva eles à terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque este povo é obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Moisés sobe, começa aquele diálogo entre ele e Deus. Ele percebe que Deus estava chateado. Ele: Deus, olha, hoje eu vim aqui te pedir algo diferente. Hoje eu vim aqui te pedir algo diferente. Deus, hoje eu vim aqui porque eu quero ver a tua face. Aí Deus olha e fala: não, Moisés, ninguém pode ver minha face e viver. Não, mas eu quero ver a tua face. Não, Moisés, faz o seguinte, Moisés, pega o povo, que é um povo obstinado, e vai com eles para a terra que manda leite e mel. Veja, aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Ele não aborta, Ele não tira, Ele não nega. Se Ele prometeu, se Ele disse que aquele povo ia chegar na terra que mandava leite e mel, aquele povo ia chegar na terra que mandava leite e mel. Mas Ele falou assim: ó, Moisés, pega esse povo e vai você. Eu não vou porque a minha presença é santa. Se a minha presença for com esse povo vai ser consumido, esse povo vai ser destruído, porque é um povo pecador, é um povo contumaz. Então pega, vai, leve esse povo juntamente com você. Aí Moisés olha e diz assim, no versículo 15, Êxodo 33, 15: então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Não, acho que você não está entendendo. Gente, hoje tem um monte de gente caminhando sem Jesus. Só queria a bênção, só queria o milagre, só queria a cura, só queria o namorado, só queria a porta de trabalho aberto, só queria aquela herança, só queria aquela ação que estava presa na justiça, só queria passar naquele concurso, só queria um milagre. Eles não querem Deus. Mas quando Deus falou para Moisés: Moisés, pode ir, vai para a terra prometida, leva o povo. Eu não vou, porque se eu for, a minha presença vai matar vocês. Moisés ele podia dizer: tudo bem, eu estou indo para uma terra que mana leite e mel, eu estou indo para uma terra onde os frutos são enormes.
Deus está me dando algo grande, então amém, graças a Deus. Moisés falou: não, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Esse é o verdadeiro adorador. Eu não sei em quem você está acreditando, quem você está buscando. Eu não sei o que é suficiente para você, mas para aquelas pessoas que têm um coração igual ao coração de Moisés, eles já perceberam que nada vale a pena sem Deus. Nenhuma conquista, nenhuma vitória significa alguma coisa se Deus ele não estiver presente. Então Moisés, ele entendeu isso. Ele falou: não, pai, não. O Senhor pode me mandar para a terra que mana leite e mel, o Senhor pode me mandar para um lugar de prosperidade, mas se o Senhor não vier comigo, eu não quero. E a mesma coisa eu digo para você aqui nessa noite: se Deus não for conosco, eu não quero uma banda bonita, eu não quero um back vocal legal, eu não quero uma igreja grande, abençoada, não. Eu não quero os presentes, eu não quero as bênçãos, eu não quero o milagre, porque eu sei que tudo isso passa. Eu quero Deus na minha vida, eu quero Deus caminhando comigo, em nome de Jesus. Quando você aprende a se comportar assim, a agir assim, a dizer para Deus: Deus, eu não quero só os seus presentes, eu quero a tua presença. Moisés, ele não quis nem saber. Ele falou: Deus, olha, em outras palavras, o povo lá está até feliz pelo fato do Senhor estar dando a terra de Canaã para eles, mas sem o Senhor eu não vou. Você está me entendendo? O Senhor pode me dar o meu comércio, o Senhor pode me dar o meu carro, a minha empresa, o Senhor pode me dar o meu namorado, o Senhor pode me dar a minha herança. Tudo de bom pode estar me esperando lá na frente, mas se o Senhor não vier, eu não vou. Aí Deus chega para Moisés e diz: Moisés, então faz o seguinte, você quer que eu vou com você? Você quer ver a minha presença? Aqui tem um lugarzinho, ó. Até então Deus falou que ninguém podia ver a presença dele e viver, a face dele e viver. Mas como Moisés persistiu, insistiu em querer ver a presença, em querer ver a face de Deus, Deus chega para ele e fala assim: olha aqui, ó, tem um lugar, aqui nessa penha tem um lugar, um lugarzinho onde eu vou passar e você vai me ver. Porque todos aqueles que querem ver a presença de Deus, todos aqueles que querem ter a presença de Deus, sempre existe um lugar para você ter essa presença, sempre existe um lugar para você viver essa experiência. E nós, Pai, queremos declarar nessa noite que nós não iremos nos mover, não iremos sair do lugar, não iremos sair daqui se o Senhor não for conosco. Eu preciso da tua presença, eu preciso que o Senhor esteja comigo, esteja na igreja videira verdadeira. Nada terá sentido se o Senhor não caminhar conosco. Eu quero que você levante a sua mão e declare para Jesus, declare para Ele nessa noite: Pai, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti. Eu não quero Teus presentes, eu não quero os milagres, eu não quero prosperidade, eu quero a Tua presença. Eu preciso da Tua presença, eu necessito da Tua presença. Moisés, ele diz isso porque ele sabe que gigantes iam se levantar, exércitos iam se levantar, as perseguições. E se ele continuasse caminhando sem Deus, cedo ou mais tarde eles iam perder. Então é como você que às vezes está caminhando cheio da razão, está deixando Deus de lado, achando que vai romper, achando que vai arrebentar, achando que está tudo bem. Mas quando vier o dia mau, quando vier as tempestades, quando os ventos soprarem forte e as águas baterem contra o ímpeto, contra a sua vida, se você não estiver alicerçado na rocha, você vai cair, você vai desmoronar. Então prefira Deus,
Entregue sua vida para Ele. Você que está afastado, se reconcilie com Jesus. Aliás, nessa noite eu quero até perguntar: tem alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com Deus? Você quer caminhar com Ele? Você quer voltar às práticas das primeiras obras? Você quer voltar ao primeiro amor? Você já reconhece, já enxerga que sem Deus não dá? Você precisa dele. Então vem aqui na frente, dobre os seus joelhos, deixa eu fazer uma oração por você. Você que quer entregar sua vida para Jesus também, venha, 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 venha. Deixa o Espírito Santo transformar você. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto é lugar que nós somos moídos, ficamos sozinhos, aprendemos a administrar o nada. Mas é nesses lugares que Deus, Ele se manifesta de forma tremenda, porque deserto é lugar onde existe só você e Deus, Deus e você. Você que está em casa, se você também quer nessa noite se reconciliar com Jesus, então dobre os seus joelhos aí diante desse aparelho de televisão, diante do seu celular, no seu quarto. Dobre os seus joelhos e diga para Jesus que você esse ano não quer caminhar com Ele, sem Ele. Você já caminhou durante muito tempo sozinho, sem rumo, sem direção. Você já esgotou as suas forças. Você não sabe o que fazer. Mas eu venho te dizer que você não precisa saber solucionar os seus problemas, resolver os seus problemas. É justamente aí que entra o poder de Deus. É quando você não sabe, é quando você não pode, é quando você não faz, que Deus entra com providência e faz. Pai, nessa noite eu quero colocar a vida desse homem, dessa mulher nas tuas mãos, que sentiu a tua palavra arder, que sentiu tua palavra queimar. O Senhor ainda consegue tocar no coração daqueles que são contritos, daqueles que são quebrantados. Porque quantos são aqueles, Pai, que mesmo ouvindo a tua voz, não consegue mais voltar, não consegue mais endireitar as suas veredas, sentir o toque do teu Espírito Santo. Mas o maior presente nessa noite para esse homem, para essa mulher, é saber que o coração dele ainda é quebrantado, é contrito, e ele ainda consegue ouvir a tua voz. E por esse motivo que ele está aqui na frente, constrangido, com o coração quebrantado, de joelho, pedindo perdão, pedindo: Senhor, sara a minha terra, sara o meu coração, perdoa os meus pecados, apaga as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Eu estou aqui nessa noite para te dizer: voltei, meu Pai, eu voltei, eu voltei, eu voltei, eu voltei para os teus caminhos. Eu voltei porque eu entendo que sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu sou pó, barro, cinza, lodo. Eu preciso de ti, eu necessito de ti. Escreve o nome desse homem, dessa mulher novamente no livro da vida, Pai, porque a partir de hoje nós queremos voltar a caminhar contigo. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram e ainda não penetrou no coração de homem nenhum, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse ano vai ser um ano de romper, vai ser um ano de novidades,
Esse ano vai ser um ano que Deus ele vai fazer uma coisa nova na sua vida. As realidades, as verdades do reino dos céus irão se tornar verdadeiros na sua vida. Em nome de Jesus, Deus ele vai guardar a sua entrada, a sua saída, a sua direita, a sua esquerda. Deus ele vai te proteger. Deus ele vai proteger a sua casa, a sua família. Ele vai te fazer romper. Pois eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E que todos digam assim seja. Amém. Amém, graças a Deus. Digam graças a Deus. Receba o nosso abraço, receba o nosso carinho. E eu gostaria de dizer para você nessa noite, seja bem-vindo. Olha aqui para mim. Deixa eu falar uma coisa bem séria com vocês. Vocês são as pessoas mais felizes dessa noite, porque vai chegar um momento que as pessoas, mesmo conhecendo a verdade, o coração delas não vai se quebrantar mais. Mesmo Deus chamando, mesmo Deus falando, o louvor já não vai tocar mais, a palavra já não vai tocar mais, a oração já não vai mais conseguir penetrar no coração delas. E mesmo Deus dizendo: filho, vem, vem porque eu te escolhi, vem porque tu és meu. Eu posso consertar a sua vida, eu posso juntar novamente os seus cacos e te dar rumo, direção. Eu posso perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Mesmo assim existem aquelas pessoas que ignoram. E eu digo que vocês são felizes porque o Espírito Santo ainda conseguiu convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho certeza que a partir desse momento Ele vai começar a caminhar com vocês. Vocês não estão só, desamparados, largados, protegidos. Aquilo que você não sabe, Ele vai fazer. É como eu disse, você não precisa saber nada. A única coisa que Deus ele pede para você fazer é acreditar. Amém. Em nome de Jesus, parabéns. Deus abençoe, irmãozão. Parabéns. Parabéns.